porta, mas foi além. Se fez força, se fez massa, se fez movimento. E esse é o desafio do fórum. É o depois de hoje, é o amanhã e os muitos amanhãs que nós temos por construir. O movimento que a gente organiza envolve governos, universidades e movimentos sociais. Todos os três atores são importantes. Pode ser de coloração que seja, de partido que seja, está gestando o Estado, está gestando a prefeitura, tem que participar. São eles que gastam o fundo público, pessoal. O dinheiro dos nossos impostos são eles que decidem onde vão empregar. Então, eu já falei isso. O papel dos governos é fazer com que as nossas políticas sejam universalizadas. É para todos. O nosso papel da universidade é colaborar com tecnologias, com propostas pedagógicas inovadoras. E o papel do movimento social é fortalecer a participação e o controle social. A gente fala tanto em empoderamento, a gente quer que as pessoas tenham poder. Mas para elas terem poder, elas precisam saber. E para elas saberem, elas precisam ter condições para saber. O Fórum Paraense em si, ele traz essa expressão de organização do coletivo, né, de instituições, movimentos e parceiros no Estado, se organizando em fóruns regionais, do Sul e Sudeste, o Fórum da região Tocantina, Fórum do Marajó, Fórum do Baixo Tocantins, e o conjunto da gestão, do trabalho dos fóruns regionais somam na expressão da identidade do que é o Fórum Paraense de Educação do Campo. Nos últimos 5 anos, o Fórum Regional de Educação do Campo do Sul e Sudeste do Pará tem sido o principal espaço de articulação e debate da educação do campo aqui na região. A sua importância tem sido principalmente por propiciar um espaço coletivo de discussão
e até de gestão da construção de políticas públicas, envolvendo principalmente movimentos sociais do campo, mais especificamente o movimento do Sem Terra e a FETAGRE Sudeste, a universidade e também algumas organizações de apoio e assessoria aos camponeses aqui na região. Por que se cria um observatório da educação superior? Uma das condições da criação do observatório é que a gente realize estudos sobre o censo escolar, o censo da educação superior. E a outra questão é que é uma rede de universidades públicas. E como é que o fórum, o observatório e o movimento para uma educação do campo vai se envolver e lutar pela educação verdadeiramente libertadora, né? E de acreditar que a formação ela se dá no movimento. Qual é a inserção dos educandos e das educandas nas comunidades, nos assentamentos, nas áreas e nos movimentos também. Pelo menos na maioria dos cursos, eles não são construídos como sujeitos individuais. São sujeitos coletivos, são organizações e movimentos sociais e que, conforme as falas anteriores, tem toda uma construção política, ideológica, né? Então, nós não podemos pensar do ponto de vista da individualidade, né? Nós temos que pensar nos resultados, não porque 10 chegaram ao curso superior, mas o que esse curso superior implica no desenvolvimento do seu assentamento, no desenvolvimento da sua comunidade. Quais são os retornos disso? A UFPA tem avançado aqui no campus de Marabá, não só nos cursos de projetos, que já tem turmas formadas, como a turma de agronomia, a turma de pedagogia do campo, que está se formando esse ano, a turma de letras também, mas também, inclusive, criando um curso regular, instituído, né, na universidade de licenciatura em educação do campo, né, aproveitando o processo que o próprio governo federal, o MEC, através da SECAD, tem incentivado o Brasil, mas também por conta da construção histórica aqui da região, né? Não é a gente negar que não exista esse paradigma predominante. A gente vai mostrar que ele existe, mas a gente vai mostrar as consequências desse sistema, né? E vai mostrar que existe também os paradigmas emergentes, né? Que ali pode manter eles ali no campo, né? Com a sua própria visão de desenvolvimento, com as suas próprias técnicas, né? Então, qual é o primeiro conceito? Que entre a ideia de universal e local, que parece que essa que é a briga, a polêmica, melhor dizendo, primeira, a gente tem que entender algo que é mais específico, a identidade, né? E aí eu vou exatamente dizer o que é identidade. Fazer parte do curso de letras, né, Patativa do Assaré, uma parceria entre a universidade, o Movimento Sem Terra, né, e o INCRA, para mim só fez ampliar mais ainda o leque de conhecimento, pelo fato que em 2002 eu já vinha participado de um curso pelo Pronera, junto ao movimento, né, que pôde, né, potencializar essa questão da educação do campo também, na área de acampamento e assentamento. Então a gente tem, concretamente, algum acúmulo, algumas experiências interessantes e mais ou menos consolidadas em todo o percurso de formação dos jovens até o acesso, digamos, à universidade. Todas essas experiências tomam como referência, né, como percurso formativo, a realidade da agricultura familiar regional, não abrindo mão de uma problematização regional e nacional, mas essencialmente o que os agricultores fazem, né? A lógica dos agricultores como elemento fundamental da formação e da pesquisa voltada para essa realidade. Então é um cara que vai questionar a partir desse ponto de vista dele. Como é que ele diz? Não se pode, em nome do desejo de universalização, suprimir o regional. O universal não existe sem o particular, o nacional não existe sem o regional, de modo que, em nome do primeiro, não se pode ignorar o segundo. Não é simplesmente só para a gente adquirir um certificado ou não, né? Todos os trabalhos de tempo comunidade e os trabalhos propostos pela universidade, a gente tem aquela visão de que é para potencializar a escola, para potencializar o assentamento, né, como um todo. Também a gente não se fecha só à escola, a gente também busca envolver a comunidade.
e participarmos de diversos espaços, né, que a comunidade nos propicia, né, e o próprio movimento, né, o MST. Vários processos de luta pela terra, de ocupação, de disputa, que criaram a situação que forçou o governo a desapropriar e criar o projeto de assentamento. A gente pode dizer que essa luta pela terra nessa região foi bem sucedida aqui ou não? Em algumas regiões, esse processo foi mais efetivo, teve uma criação de muitos assentamentos, o que coloca um patamar diferente e interessante, porque dá a possibilidade para a gente pensar o que seria um ensaio de uma reforma agrária de verdade. Outro ponto importante é essa ideia da interdisciplinaridade, né? A gente percebe que mesmo as experiências que têm um viés muito mais técnico, de formação técnica, quanto as experiências que têm um viés muito mais do campo da educação, tem uma preocupação que é muito forte, né? É de aproximar tanto o campo da educação com da formação técnica, produtiva. Na verdade, eu sou professor de avicultura, mas a gente tem uma participação ampla no ponto de vista curricular da escola, né? E nós percebemos que essa perspectiva curricular ela mudou com o tempo, né? Vocês são reflexo disso. Vocês sabem que essa escola, na década de 20, ela surgiu para formar capataz. Na verdade, é o feitor de campo, que é aquele que vai tomar conta dos escravos nas grandes fazendas que tinham por essa região. Em 86 anos de existência, começou-se a discutir a possibilidade de criar um programa específico para assentados da reforma agrária. A relação com a UFPA no campus Marabá, a relação com a Escola Família Agrícola de Marabá, a relação com a UFPA no campus Altamira, a relação com o Fórum Paraense de Educação do Campo e, fundamentalmente, a relação com os movimentos sociais, acabou pautando a necessidade da escola rediscutir o seu currículo e pensar um novo currículo, né, voltado mais para a agricultura familiar e principalmente com uma ênfase nos princípios básicos da educação do campo. Né? Como é que está a relação carbono-nitrogênio para que a compostagem seja de qualidade? Né? Nós vamos discutir como os restos da horta podem auxiliar na dieta das galinhas aqui de volta. Né? Porque isso é uma tecnologia sistêmica que é muito bem mais adaptada para a realidade das comunidades, né, familiares, vamos dizer assim, do que do convencional. Nós não somos contra o convencional, nós questionamos o convencional, né, porque ele não tem dado resposta para várias questões. Por quê? Porque a lógica capitalista de se produzir é aquela lógica de muita produção, em massa, né? E aí precisa de área de terra, muitas vezes predatória, muitas vezes até injusta.